que Igor se apresente, porque acho que fica bem mais novo para ele mesmo, né? Porque ele vai poder falar um pouco dele, dos trabalhos que ele vem desenvolvendo, mas ele é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e eu posso dizer que vem desenvolvendo aí ideias bastante inovadoras para o contexto da aviação, né? Então, Igor Rafailov, se apresente e vamos começar. Bom, o meu nome é Igor Rafailov, com love, que nem Pelé falou, love. Bom, e eu tenho das ciências aeronáuticas, eu também fui contaminado pelo aerococcus, mas é um aerococcus genético, tá? Por quê? Minha vovozinha paterna, Cláudia Ivana Vlasov, foi em 1914 a primeira mulher na Rússia a ter um brevet. Então, antes de 1914, eu daqui a pouco vou mostrar um vídeo para vocês onde eu conto um pouquinho mais, mas eu quero me situar para vocês no contexto histórico e futuro. O que vai ser a área que vocês vão trabalhar, que nós vamos trabalhar e na mudança desse mundo. Então, há 140 anos, 150 anos atrás, antes ainda de Santos Dumont, está lá no campo de Bagatelle, mas ele já estava lá por Paris, se imaginava o transporte aéreo urbano. E era justamente uma época que as primeiras carruagens foram motorizadas, em 1890, mais ou menos aí, tá? E a ilustração, o que se imaginava para o ano 2000, que o transporte aéreo urbano seria uma coisa desse tipo. Uma carruagem voadora, com uma hélice atrás, com uma asa. Bom, e a gente não sabe, e a gente sabe que isso aí mudou muito. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma diretriz desse transporte aéreo urbano. Talvez eu tenha, vou mostrar para vocês uma coisa que daqui a 50, 100 anos, a gente olha desse jeito, fala, pô, o que o cara falou lá é meio, não é bem aquilo, mas a direção é essa, tá? Então, o futuro a gente não consegue ver e prever, né? Então, eu vou mostrar um vídeo. Eu fiz uma pós, eu tenho mestrado em design e tenho algumas pós, inclusive eu fiz uma aqui de safety aéreo, né? Boa noite, uma de safety aéreo, e partir também para outras pós-graduações, que a gente não pode parar de evoluir no saber. Eu tenho uma pós em arrematação de imóveis em leilão, né? Tem que estudar isso, não chegar, né? Você tem que aprender antes de começar a decolar. E também eu fiz uma de incorporação de projetos imobiliários, lá em Brasília, à distância, lá de Brasília, e estou repetindo o mesmo após, com um outro engenheiro de Belo Horizonte, que de 70 anos, chamado Jamil Rami, que é como você vai
transformar um pasto num bairro, numa cidade, num prédio, né? Isso tem a ver muito com a incorporação e tem a ver também com a aviação. Tá? E aí cada aluno dessa pós foi estimulado a fazer um vídeo. Meu nome é Igor Rafailo, eu sou designer de incorporação, piloto planador e safety aéreo. E aluno mentorado de Carolina Caribé, no Bootcamp de Incorporação na Prática. E tem me ajudado, possibilitado desenvolver projetos nessa área que integra aviação, desenvolvimento urbano e incorporação. E eu vou mostrar para vocês o que é um vertiporto. O que são vertiportos? Vertiportos são grandes lajes, muito maior do que um simples helicóptero, onde 10, 20 carros voadores vão pousar, como a gente imaginou naquela família Jetsons, que é o futuro. Isso revolucionou o mundo. Há 30 anos atrás ninguém imaginava. E os carros voadores vão revolucionar. Daqui só 10 anos, quem não tiver uma estrutura de um vertiporto vai estar obsoleto. Então já hoje está na hora de ser já preparado. Ser um mentorado de Carolina Caribé está sendo muito importante com a experiência que ela tem na área de desenvolvimento urbano, na incorporação, e também nessa parte que faz da viabilidade econômica, comercial, de uma incorporação lucrativa, certa e segura, é essencial para a minha formação e para os meus projetos. Que tiverem interesse de saber como é que vai funcionar essa cidade futura, esse bairro futuro, esse centro logístico futuro, vai lá ter um papo comigo. Meu telefone está aqui, estou aberto a conversas, habilitações, eu conto com vocês. Muito obrigado. Então, o que vem por aí? Existe hoje uma abreviatura muito horrorosa que chama eVTOL. O que é um equipamento VTOL? Vocês sabem? Equipamento elétrico. Oi? Equipamento elétrico. Não, o eVTOL é elétrico. O que é uma aeronave VTOL? Verticalmente. Isso. Né? Então, aquela aeronave dos Estados Unidos, a Orpheum, tem umas hélices, né? Ela é um VTOL. Né? É um nome horroroso. Foi adotado, por enquanto, carro voador, que também não é um carro. Né? Não é. Mas, na falta, quem ainda tiver uma ideia de criar um nome mais bonito, está aí uma oportunidade, tá? Mas vamos usar, então, eu uso para explicar para os meus projetos, principalmente quem não é da aviação, o que é um carro voador. E o que a gente tem que prestar atenção para vocês na área de ciências aeronáuticas e que isso agora vai acontecer um boom. Qual é o objetivo dessa nova aviação, desse novo modal de transporte? É o transporte quase que individual, para pequenos trechos de 2, 5, no máximo 100, 120 quilômetros. Ou até um pouco mais, vai depender da tecnologia, que ainda hoje tem muita coisa sendo limitada pela capacidade
e segurança das baterias, né? Que porque se você fazer 100% elétrico, né, você não vai poder transportar muito peso e nem muita gente. Do jeito que está sendo projetado, por exemplo, o modelo da Embraer, né, e os outros nos Estados Unidos, eles são chupacabras elétricos, vampiro elétrico. Pousou, eletricidade na veia, né? Vai ser assim. Né? É que nem há 30 anos atrás, os primeiros celulares que apareceram, os tijolos, a bateria durava 4 horas no máximo. Né? E era pesado, mas dava status. Né? Você tem que puxar a anteninha, alô, você fala, e custava caro. Então, vai acontecer isso. E o que é um vertiporto, esse novo modal? E por que não heliponto? Vai mudar tudo. Né? O heliporto tem uma estrutura para helicópteros hoje. O heliponto, um local de pouso e decolagem apenas para helicóptero. Então, um helicóptero ele tem que se abastecer num heliporto. Com esse novo modal, o que vai acontecer? Precisa levar eletricidade para recarregar essas aeronaves. E aí vem uma outra questão muito importante, né? Tem um negócio chamado economia em escala. Vocês são da aviação, né? Mas tem um negócio na economia. Temos aqui um administrador de empresa, o Geraldo. O que é economia de escala? Quando você faz o preço é absurdo. Como é que você vai começar a baratear? Hã? Você tem que fazer em massa. Então, e o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que a gente hoje faz um erro mental. Né? Quando eu falo com algum incorporador, com algum prefeito, não, é que no meu condomínio, no meu prédio, já tem um heliponto. Oh. Né? Qual é o teu nome? César. César, você consegue imaginar um shopping center com uma vaga de estacionamento? Por quê? Porque a demanda por vagas é muito maior. E esse vai ficar. Então, é esse raciocínio. Tá? Você tem que trabalhar com escala, com grandes números. Então, eu estou construindo um time de vários profissionais de diversas formações. Inclusive meu amigo aqui, Alexandre, tá? Ele é arquiteto, olindense e é da Infraero. Já tem vários anos de desenvolver essa parte de aeroportos. Tem outros também, advogados, engenheiros. Tem outro arquiteto, inclusive, que é o comandante Wagner Medeiros, que foi aqui piloto do Globocop. Tem mais de 7 mil horas de voo de helicóptero, mas ele é arquiteto urbanista. É interessante de vez em quando trocar uma ideia com ele, que a gente faz uns brainstorm, e a gente, como é que vai ser isso? Não, o meu problema... É interessante que ele enxerga de um lado como piloto de helicóptero e outro lado como urbanista. Então,
Também tenho no meu time controladores de tráfego aéreo, que são advogados, que são engenheiros, né? E assim vou construindo esse time. Então vamos lá. E o que a gente tem o que vai mudar? O eVTOL, o futuro já é ontem. Quando eu era menininho, adolescente, na televisão, ainda era preto e branco, não tinha televisão colorida. Vinha um desenho animado, um seriado, a família Jetsons, que era o futuro. E tem os concorrentes, a família Flintstones, que era a pré-história. Tá? E a família Jetson, isso aí anos 60. Então, tinha esse carro voador, né? Não está aí, mas tinha um robozinho, tinha uma tela, um televisorzinho que você conversava com a pessoa. E numa época de telefone fixo, era um negócio, né? Um negócio de doido. Utopia. Bom, isso aqui já existe há mais de 30 anos. E as primeiras informações, quando nos anos 90, primeira ligação de celular, telefone móvel, não era nem chamava celular, nem telecom, né, tinha o nome telefone móvel. Foi feito no Brasil, em 1989, na Telege, no Rio de Janeiro. Não, isso é coisa de rico, de milionário. Então, começaram aquelas paranoias. Não, só os ricos podem. Não? Você conhece um flanelinha? Você conhece o teu porteiro do teu prédio? Tem quantos celulares hoje? Então, democratizou, vamos falar assim. E o que vai acontecer com esses carros? Vai acontecer a mesma coisa, vai se criar. Então, a gente vai sair, digamos, aqui dessa unidade dessa faculdade e vai para a aldeia em 15 minutos. Ou vai para Tamaracá, 20 minutos. Tá? Olha o preço do Uber Black. Não vai ser de graça, vai ter um custo. Tá? Se não tiver aqui, vai ter nesse shopping Recife, vai ter uma loja. Ou aqui no Atacadão. Vai ter. Tá? E aí vocês acham que essas unidades vão precisar de profissionais ou não que entendam de ciências aeronáuticas? Muitos. Muitos. Não vai ser só um heliportozinho. Porque um vertiporto, vai ter o vertiporto privado, aquele que vai poder ter, quem tem 900 metros quadrados, vai ser uma área mínima para você ter em sua casa, um vertiporto público. E vai ser a mesma coisa. Você hoje consegue imaginar fazer negócio num bairro, numa cidade, num condomínio, sem sinal de celular? Existe ainda hoje. Mas vai perder negócio, vai perder contribuinte, vai perder habitante, que o pessoal vai para onde essa nova economia anda. E essa
os vertiportos vão acontecer a mesma mudança que isso aqui trouxe na nossa sociedade. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje? No roteiro está aqui. Vou apresentar alguma coisa e vou puxar alguma coisa, apesar de vocês serem das ciências aeronáuticas, um pouquinho do direito urbano, para vocês falarem, opa, onde é que a gente... Tem que ver... Não... Bom, os cenários a partir de 2035, acredita-se que a partir dessa data, eu não vou escrever na pedra assim, 2035, não, pode ser 2040, tá? Mas a partir daí, é onde essa economia vai ter escala comercial. Né? Então, eu falei de Santos Dumont. O que Santos Dumont fez em 1892? 1892, aqui no Brasil. Hein? Ninguém sabe, né? Ele importou o primeiro automotor, um Peugeot, para o Rio de Janeiro. Uma carroça que não tinha cavalo. É bruxo. Né? Vai emparedar vivo. Não. Isso foi. E comprava benzina aonde? Onde é que comprava? Nas farmácias, com PH. Então, em vez de ir para o posto, ia para uma farmácia com PH. Tem foto, inclusive, de Santos Dumont com a sobrinha dele em cima, andando no Rio de Janeiro com esse carro. Isso aqui vai acontecer. Inclusive, já estou apelidando esses de posto Ipiranga, com E. Então, vão ser grandes lajes, como vocês estão vendo aqui, vários pontos. Está faltando algumas coisas aqui nessa ilustração. Por quê? Quem aqui já fez o seu voo de helicóptero? Levanta a mão. Geraldo. Tem uma sala de espera? Algum conforto? Ou é sem conforto nenhum? Onde você vai? Você não tem. O uso, quando agora a gente vai começar a trabalhar em massa, com público geral, você não pode fazer essa infraestrutura que hoje existe. Você tem que fazer uma sala de espera, você tem que botar um banheiro, você tem que botar uma doca logística, que essa economia vai transportar cargas. Vou mostrar uma coisa aqui. Vai precisar de ter uma sala de aeromédico, uma sala de security também. Isso vai ser uma espécie, esses vertiportos vão ser assim, uma espécie de um edifício garagem, mini shopping, espalhados em rede, como hoje tem antena de celular por aí. Tá? Aqui é uma ilustração que o pessoal da IVE, da Embraer, apresentou. Eu tenho lá minhas divergências do que como eles pensam, tá? Mas são essas sugestões. Então, aqui é um vertiporto público de um lado de uma estação de metrô, por exemplo. E o que
o que promete esse novo transporte? Né? Um deslocamento individual, até 100, talvez até 200 quilômetros de distância, a um preço de 80% a 90% menor do que hoje um deslocamento de helicóptero. É a promessa. E aqui nós temos, isso aqui foi em junho do ano passado, um modelo de um eVTOL chinês, chamado Ehang, que é um drone com 8 motores, sem piloto. Vai lá. Eu vou ter que... Com 8 motores, sem piloto. E esse modelo já está homologado na China, opera desde novembro de 2023 na cidade de Guangzhou. É uma metrópole. O que é Guangzhou? Para quem não sabe, é uma coisa muito parecida com o Rio de Janeiro e Niterói. Tá? São duas... É uma cidade que tem uma baía no meio. É uma cidade de milhões. E o deslocamento de um lugar para outro é uma catástrofe. Tá? Então, pergunte, pois não. Já é homologado o modelo padrão de navegação desses Oi? eVTOLs? Já é homologado um modelo padrão de navegação dos eVTOLs? GPS? Na China, sim. Na China já está homologado. Tá? E assim, qual é o maior drama aqui no Brasil? E nos Estados Unidos, ou seja, que não tem piloto. Ele é totalmente remoto. Tá? Esse mesmo fabricante agora lançou um outro modelo, já um pouco com asas, para você ter um alcance maior, e elétrico também. Aqui no Brasil, o importador exclusivo desse modelo é o Adriano Buais. É um paulistano que nos anos 2000 tentou fazer carreira de corrida, foi campeão na Fórmula 3 na Inglaterra e virou empresário. Ele está trazendo esse aqui, já tem uma fila no Brasil de 70 encomendados. Nem homologação no Brasil tem, mas já tem uma filazinha. 70. Tá? Homologado para voo experimental, né? Experimental e ainda, né? A ANAC ainda não sabe aonde classificar se um drone, asa fixa, asa rotatória, ainda está. Se vai poder sobrevoar a área urbana, ainda está perdida. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui um cenário para vocês. Eu acredito que esse será o primeiro eVTOL a operar no Brasil. E é mais seguro. Né? Porque você vai deixar o teu rastro de turbulência para trás. Tá bom? Ao passo que se você fizer um pouso vertical, principalmente uma decolagem vertical, você tem que reduzir a carga, o peso, 30% a 40%. Olha lá. Outro problema, tá? Você pode entrar num auto-stall da turbulência. Então, no helicóptero tem a turbulência, o arrasto de turbulência também, só que em vez de ela ser para trás, ela é para baixo, o downshoot e outshoot. Isso, como funciona, ele vem para cima, ele funciona assim.
tá? Aí lá tem um pedaço de uma lona solta e o vento leva para cima. O que vai acontecer? É chão. Eu já assisti inúmeros vídeos, inclusive está rodando um aí que eu não vi lona, tá? Asa rotativa, é uma coisa meio, né? Esse aqui é um outro cargueiro, mas um tipo planador desenvolvido, é um outro conceito, tá? Lá na Alemanha, pelo Fraunhofer Institut, tá? E esse aqui é o Ehang, que já está comercialmente operando na cidade de Guangzhou. Ah, ok. Vamos lá. Eu aqui vou apresentar o que o fabricante desse projeto brasileiro, o MOIA, que é o que está desenvolvendo esse projeto, desse cargueiro aqui. Então, fazendo uma simulação de preço, custo. Não, deixa ligado, por favor. Está sendo filmado? Opa! Fazendo uma simulação de sustentabilidade, que a gente tem que. Quando alguém fala sustentabilidade, a palavra põe o S primeiro com cifrão. Tá? Essa é a sustentabilidade primeira, porque se não tiver quem pague, a coisa... Né? Então, se você for hoje de Belém, despachar 200 quilos, de Belém a Macapá, em linha reta são 320 quilômetros. Né? Não tem rodovia. Então, se você optar por transportar 200 quilos numa embarcação, vai levar hoje de cais a cais 28 horas e vai custar $420. Vamos lá, R$3.000, 2.800, por aí. Tem urgência? Contrata um helicóptero, vai levar 2 horas e 40 para fazer esse trajeto, vai te custar $2.000. Não? Se agora quer fazer, o que vem aí com esse novo eVTOL cargueiro? Ele vai fazer esse mesmo percurso de vertiporto para vertiporto. Em 2 horas e 40 minutos por $220. Uma pergunta óbvia para vocês: será que vai mudar alguma coisa nessa logística do middle e last mile? Que o pessoal chama na logística? Vai mudar muito. Muito, muito, muito mesmo. E aí vai precisar de pessoas que trabalham, que entendam de ciências aeronáuticas demais e muito. Eu tive domingo retrasado conversando lá em Caruaru, fui lá conversar com o maior especialista brasileiro em cemitérios particulares. Parece macabro, né? Ele trabalhou muitos anos aqui no Morada da Paz. Ele hoje já prestou assessoria com mais de 60, 70 cemitérios no Brasil. Na hora que eu mostrei, ele falou: opa, eu não falei nada, ele viu na cabeça dele, é uma solução. Olha, vai precisar fazer um cargueiro desse funerário. Por quê? Você imagina lá nas regiões do Brasil
aonde a pessoa ficou doente, teve que ser levada para um hospital na capital, só que ele mora não sei aonde, distante. E aí, para levar o corpo do hospital para fazer o velório, num barco desse, leva 5 dias. Como é que o corpo chega lá? Ele fala assim, olha, inclusive esse especialista tem no Instagram um chamado Coveiro pelo Mundo. Guilherme. Isso aqui vai ser ótimo para fazer um translado, um eventual velório. Então, não tem limites, vai acontecer. E o que vai ser um vertiporto público numa área que já construída? Vai ter mais ou menos essa cara. Vão ser em cima de lajes, por que não no chão? Por causa do arrasto, E em cima você consegue uma dissipação de turbulência mais rápida do que no solo. Eu não achei aquele videozinho, acho que no desastre aéreo, que tem um helicóptero se aproximando numa final, não sei aonde, não sei. O helicóptero, você vê ele lá no final, aí vem o Cessninha, bum! Por quê? Arrasto. No solo é mais difícil, em cima é mais fácil. E vai ter distribuído isso como a gente vê hoje, antenas de celular por aí. Tem que dar cobertura. Esse aqui, num congresso que eu participei agora em julho, é a sugestão para um vertiporto onde tem bastante terreno. E aí vem uma discussão sobre vai ter terreno suficiente nas cidades ou não. E aí vem aquela grande disputa pelo mercado imobiliário. O boom imobiliário fez, por exemplo, o maior heliporto de São Paulo virar prédio. Era o que estava mais próximo da Avenida Faria Lima. Acabou. O capital manda. Não é só o capital, a demanda social. A gente vai à disputa. Bom, e o que é que o incorporador, e os alunos de ciência aeronáutica e quem trabalha em urbanismo, em prefeituras, precisa hoje, 2025, abrir os olhos. Opa! Vai precisar pensar no seguinte, na hora de um projeto, por exemplo, de incorporação, é transformar pasto em prédio, em habitação. Então, você vender imóvel na planta, vamos falar assim. Na hora que você vai entregar a chave, falar, está aqui o imóvel pronto, assina que você está recebendo. Isso não sai da noite para o dia, não é fazer caldo de cana, não é. O que vai acontecer se você comprar hoje, em 2025, entrega 2030? Vai ficar obsoleto ou não? Hoje, tente vender um projeto onde já não tenha mais possibilidade de instalar carro
recarga de carro elétrico. Em qual lei está escrito isso? Está escrito. Num negócio chamado Lei de Mercado. Aí vai ter um ministro lá no STF que vai querer revogar a lei da gravidade e a lei do mercado. Não dá, meu amigo. Tá? O que a gente percebeu do pós-pandemia? O que mudou? Uma das coisas que a gente... Quem percebeu que antes da pandemia e depois da pandemia começou a ter uns carros, os RAM, que é um caminhão, não é mais uma caminhonete, é um trambolho. Perceberam? O pessoal que compra aquilo lá, um trator daquele lá, estaciona o carro dele na garagem do prédio que ele mora. Tem que deixar na rua, né? Então, as coisas mudam. Tá? Então, a gente tem que botar hoje o olho para o futuro. E aqui no Recife, no Recife Antigo, o ano passado foi inaugurado um novo hotel, lindo, maravilhoso, junto ao Porto Digital, a vista para o mar, junto a esse centro de convenções, Recife Centro de Convenções, um erro estratégico. Qual que é o erro estratégico? Quem poderia me falar onde é que... O que aconteceu de errado aí? Não tem heliponto. Não tem heliporto. Não tem nem vertiporto. Tá? E essa cobertura aqui em cima, tá? Aqui, botaram essas torres de ventilação, de escadaria, uma piscina. Seria um ótimo lugar, vai ser um ótimo local, daqui a 5, 10 anos, para ter um vertiporto ali. Melhor que encomenda é impossível. Por quê? Porque o vento... Onde é que vem o vento aqui? Vem do mar para dentro. Então você vem contra o vento, pousa aqui. Eu acredito que vão ainda, daqui a 10 anos, refazer reforço de estrutura. E aqui está eu vou apresentar para vocês o que é um desenvolvimento urbano e como é que isso hoje está sendo pensado. Tá? Então, aqui está um mapa de uma cidade lá no Paraná chamado Campo Mourão. Tá? Não se pode hoje fazer loteamento como antigamente. Não pode. Tem lei. Várias leis, por sinal. Não é mais chamar o topógrafo, olha, me faz uma reta aqui, uma reta ali, e vamos fazer essas quadras. Não é assim mais não. Tá? Você tem que primeiro fazer um levantamento das áreas de proteção ambiental, das nascentes, das declividades, onde tem a mata nativa, a mata exótica, e fala, aqui você vai poder construir, vai poder lotear. E é nesse momento, por exemplo, onde deveria vir um novo profissional que eu apelidei de Vertiport Broker, né? Junto com o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, falar, olha, essas áreas aqui, pelo relevo, pela direção do vento, pelos obstáculos aéreos, pelo fluxo
deve ser colocado aqui, deve ser reservado aqui. Tá? Então eu sem ter ido lá e visto o projeto básico, falei, ó, aqui são os 2 lugares interessantes, desde que essa linha vermelha, tá? Que são linhas de alta tensão, sejam colocadas no subsolo. Porque aqui tem uma avenida central, tá? Aqui, então, né, esse loteamento, falei, aqui que vai ser central, que vai atender para todo mundo, né? Porque não vai ser só para o morador, isso aqui é um heliporto porto público, não vai ser só para o morador desse condomínio, vai ser para a região toda, tá? E vai ter um serviço de ambulância aérea, de polícia aérea, então vai ser também de utilidade pública. Né? E aí é que vem, o que nós temos que ajudar nesse projeto? Nós temos que orientar quem vai desenvolver essa área, falar, olha, loteador, orienta teu jurídico que nessa área aqui, os terrenos aqui estejam já na documentação, na matrícula do imóvel, tá? Escrito que eles não vão poder passar uma certa altura de construção. Né? E isso tem que ser feito antes. Então, eu vou mostrar para vocês uma reflexão do case de São Paulo, o grande drama de rico, que eu chamo. Quem já esteve na Avenida Faria Lima, em São Paulo? Levante a mão. Pergunta: o que a Avenida Faria Lima tem de diferente do resto do mundo? Tem mais helicópteros parados de ônibus. Exatamente. É a única avenida no mundo que tem mais helipontos do que parada de ônibus. Quem é que sabia disso? Pois é. E por quê? Porque é coisa de rico? Não. Eu sou um paulistano. Então, quando eu era adolescente, eu vi 2 traumas coletivos em São Paulo. Um chamado Joelma e outro Andraus. Quem sabe o que significam esses nomes? Sério, né? Eu lembro. São 2 edifícios comerciais que incendiaram. Então, a gente via o edifício lá, grande, pegando fogo, o bombeiro com essa escada Magírios tentando apagar, não chegando nem na metade do prédio, e o pessoal se jogando de lá, e alguns helicópteros, né, resgatando umas pessoas pelo teto, sem antena, sem nada, com um perigo. Então, na Câmara de São Paulo, passou um projeto de lei, foi aprovado, que no Código de Obras da cidade de São Paulo, todo prédio comercial, tem que ter um heliponto. A coisa da cidade de São Paulo. Em todos os prédios na Avenida Faria Lima, da Berrini, tem um heliponto em cima, por força de lei. E aí qual é o grande... O que aí isso fez? Pelo trânsito. A grande São Paulo hoje tem lá matriculados 420 helicópteros. Públicos, privados, não militares, tá? Estou falando aqui. É a maior concentração mundial de
helicópteros particulares. Quem é que sabia disso? E qual é o grande drama? O que aconteceu? O que o pessoal lá do controle de São Paulo teve que desenvolver? Há mais de 20 anos, há 30 anos, aliás, é o único, mas é o primeiro controle de tráfego aéreo exclusivo de helicóptero no mundo. Foi São Paulo. Cidade do México tem a questão de 5 anos atrás. Tá? Mas, e aí vem o seguinte, quem aqui já visitou uma posição de controle no tráfego aéreo? Levanta a mão. Beleza. Quantas pessoas ficam lá controlando aquele espaço aéreo, seja de qualquer coisa? É uma dupla, geralmente. 2. Uma dupla, quem sabe da jornada de trabalho de um controlador de tráfego aéreo? Você não pode falar. 6 horas. 6 horas. Quem dá mais, quem dá menos. Uma jornada, quem fica naquela tela do controle de tráfego aéreo é o seguinte: 3 horas de trabalho, folga 1, trabalha mais 2, acabou o expediente. É trabalho, e é manual ainda. Então, eu agora em junho estava numa palestra lá no Congresso em São Paulo, o pessoal do controle aéreo, e falou: olha, nós queremos mudar esse cenário para esse. E o que era esse cenário? O pessoal da própria aeronáutica. Eles mostram aquelas centrais telefônicas de 1800 não sei quanto, que tinha as telefonistas botando pino. Nós ainda estamos em 2025 assim, no manual. Tem que ser automatizado tudo. Então, o que significa isso? Vamos lá, o drama de São Paulo. 240 helicópteros. Um humano consegue controlar 20 helicópteros no espaço aéreo. Altura, posição, trajetória, direção do vento, rota. E lá tem as vias aéreas em São Paulo. Traduzindo é o seguinte: para você entrar naquela área ou para você decolar, você tem que esperar sair da área ou pousar para você sair. Só 20. Vocês sabiam disso? Não, né? Então, tem lá, de repente você está querendo entrar, você está no helicóptero girando, esperando. Não pode decolar porque eu estou quinto na fila, 10º na fila para poder entrar. São Paulo, o que acontece? Tem a corrida de Fórmula 1. Então, o pessoal lá do controle de São Paulo monta nesses dias um negócio chamado Operação Lagos. Quem já ouviu falar dessa Operação Lagos? Ninguém, né? Então, é um reforço técnico e humano para aumentar essa capacidade por 3. Então, para poder, durante esses 3 dias de treino, classificação e corrida, voarem sobre o espaço aéreo de São Paulo 60 helicópteros. Tudo ainda manual. Vamos lá. Limite, 10 helicópteros, helipontos. E outra coisa, vamos falar na sustentabilidade. Esse é
é o nó. O L ponto que tem lá, na Avenida Faria Lima. Para pousar lá, deixa um passageiro descer e outro subir. É de graça. Paga alguma coisa para o condomínio. Quanto está pagando? Tem ideia? Para fazer um toque na Avenida Faria Lima, R$ 1.400. Tá? Sabia disso? De taxa de uso aeroportuário. E agora prestem atenção. Mesmo cobrando R$ 1.400, ainda é para o condomínio prejuízo. Tá? É aquela história que eu falei de um shopping de uma vaga de carro só. Você não tem escala e não tem conforto. Você não tem uma sala de espera, você não tem um banheiro. Tá? Aquele vídeo que eu gravei aqui, que vocês assistiram, eu gravei aqui na Ilha do Leite. Tá? Pronto. Qual é o problema? Cara, para você chegar ou sair, descer de lá, é um desconforto desgraçado. Não tem glamour, não. Eu tenho um texto, se vocês quiserem, compartilho para vocês depois, né, que a gente tem no imaginário. Não, quem anda de helicóptero é VIP, é rico. Né? A gente tem essa no imaginário, é coisa de milionário. Né? Porém, todavia, contudo, eu escrevi um texto que andar de helicóptero não é um lugar para mulher chique. Adivinha por quê? Eu, como safety, quando eu vejo a operação lá na Avenida Faria Lima, eu falo, eu não vi, não estou vendo. O que diz a boa prática de segurança aérea? Quando no bom português, tá? O pessoal não desliga o motor, o pessoal desembarca, embarca e é ele se rodando. Tudo mesmo que as boas práticas do safety recomendam e está na regulação. Não é cumprido. Eu tenho que fechar os olhos. Aliás, tem até um acidente aqui no Ceará, um vídeo, um acidente aqui no Ceará, de uma família bem, que a madame simplesmente, a bolsa da madame enganchou lá no controle do avião, do helicóptero e fez uma bagaça. Interessante de ver. Bom, e aonde que eu quero agora chegar na parte de leis no Brasil? Felizmente, muita coisa não precisamos inventar a roda. Tá? Vocês sabiam disso? Porque nós já temos leis prontas. Quem já ouviu falar no direito de laje? Temos aqui, além de Antônio, que é advogado, quem mais aqui é advogado? Muito bem, doutora. Já ouviu falar do direito de laje? Muito bem, muito bem. E os alunos de ciências aeronáuticas? Ninguém. Então é o seguinte, inicialmente pensado, imaginado para resolver um problema das comunidades aonde eram erguidos sob uma invasão,
né? Uma casa, primeiro uma favela, depois virava alvenaria, depois fazia laje. Aí, filho, constrói em cima. E aí começou a criar um problema de ordem legal. Quem era o dono da parte de cima e de baixo? Confusão. A gente nasce, a gente tem na vida 4.000 semanas de vida. O nosso prazo de validade é 4.000 semanas, viu? Quantos anos? Oi? Dá quantos anos? 80. Tá? O prazo de validade nosso, tem até um livro que me sugeriram que eu vou ler, 4.000 semanas. Então, depois a gente vai embora. Então, e aí é o seguinte, ficava laje. Então, está agora na lei, foi sancionado pelo Temer, passou no Congresso, que quem é dono desse imóvel aqui, quem está com o nome registrado na matrícula que está no cartório de registro de imóveis, tá? É o dono. Não é quem está na escritura, não. Quem está na matrícula. Ele pode vender ou doar a laje ou o porão e ser aberta uma nova matrícula. O que significa isso? Vira uma propriedade. O que tem de interessante para nós de ciências aeronáuticas? O teto, né? Então, onde que vão ter vertiportos em áreas já construídas? Aqui, quando eu passo aqui no Atacadão, eu vejo aquela... Eu estou enxergando daqui a pouco aquela área reforçada, vertiportos em cima. Quem vê quem a gente vai para a Suape, para o Cabo, vê aqueles galpões de logística. Que beleza! Isso aqui vão ser, tá? Locais para pouso, decolagem, recarga, angaragem de eVTOLs. Vai. Isso aqui não dá para você estacionar na esquina. O carro elétrico tem um problema muito sério. Você não pode estacionar no meio-fio. Tá? Mas tem uma outra coisa interessante, já no direito brasileiro, tá? Que é um negócio chamado direito de superfície. Então, quando um proprietário de um terreno tem 4 direitos, inclusive, né? Um deles é usufruir. Não? Então, o que acontece? É um caso aqui que você cede o terreno por um longo prazo. Isso aqui, vamos falar, é o antigo direito da marinha, área de marinha, área de igreja, que era indeterminado, foi substituído por isso. Estabeleceu o limite máximo de 50 anos. Então, um exemplo bem típico, aqui no Brasil, mais conhecido, é o Allianz Parque, do Palmeiras. Aquele terreno onde está o Allianz Parque pertence à Sociedade Esportiva do Palmeiras. Beleza. E que cedeu aquela área para longo prazo para uma incorporadora que construiu o Allianz Parque. Né? Então, o prazo determinado de no máximo 50 anos. Aí paga uma coisa ao ano. Se tiver que vender essa propriedade, ele recebe lá seus 10%. Tá? E isso tem a ver muito com os vertiportos também. Tá? Porque na incorporação, e no projeto urbano, a gente tem 2 expressões, do brownfield e do greenfield.
O que é o brownfield? O brownfield é onde já está construído, já é cidade, já tem prédio, já tem rua. Greenfield é o pasto que ainda vai ser construído. Tá? Então, aonde já tem gente, vai ser mais complicado, vai ser mais trabalhoso você fazer um. Né? E aí eu fiz um levantamento bem básico para você instalar hoje um vertiporto, tá? Uma pista. Tá? Você vai ter que, em nível municipal, estadual e federal, articular com 15 autoridades e que não se comunicam. Muito. Porque quem que legisla sobre o ar? É a prefeitura? Quem legisla sobre o ar é a aeronáutica. DCE. Tá? Então teve uma... Quem conhece a cidade de Boituva? Quem já ouviu falar? É a cidade brasileira do paraquedismo. Do lado de Tatuí, onde eu fiz o meu brevet de planador. E aí, o que a prefeitura botou no projeto de lei? Cobrar ISS de paraquedista. Pode fazer? Sobre o ar, a prefeitura não manda. Tá? Mais né? Tenta. Mas, né? Então, e aí, e se agora de repente numa cidade como Sydney está projetando seu vertiporto aonde? Flutuante. Ok. Aqui, a gente vai no Rio Capibari, Beberibe, eu estou vendo já. Locais para pouso e decolagem. Aí já são são 17, são 2 órgãos a mais. Você vai falar com a Secretaria de Patrimônio da União ou do Estado, que tem a competência sobre rios e açudes, e com a Capitania dos Portos, que funciona como uma espécie de prefeitura para fazer o alvará, para saber que aquilo que você está construindo está dentro da conformidade de segurança. Tá? E esses órgãos não se comunicam. Vai ser o samba do crioulo doido. Tá? Então, por isso que, olha, o vertiport broker vai ser super necessário. Tá? Então, e aí vem uma outra parte que é uma outra parte que já existe lei pronta, né? São a lei das servidões. Servidão de passagem. Quem sabe o que é isso? Então vamos lá. Tem aqui na cidade, no Recife, tem lá na Conde da Boa Vista, no prédio onde tem a Fafiri. Você sabia que tem um servidão de passagem lá? Aquela rua que você vem por trás para vir pela frente, tem uma servidão de passagem. Não é para qualquer um andar lá, mas também não pode impedir. O que é? Digamos que você tenha um terreno, né? Só que esse terreno está ilhado dentro de uma outra propriedade que não tem acesso à rua. Não tem acesso à via pública. Você tem que pisar, invadir, tá? Terreno particular de outro para você chegar à rua. Então, você que tem esse terreno ilhado, você tem que negociar com o proprietário daquele terreno e falar,
Vamos instituir uma servidão de passagem. Seria uma viela, próximo. Oi? Uma viela. É uma viela, mas presta atenção. Tem que ser registrado primeiro na escritura, o acordo, quem é que vai pagar, fazer a manutenção, a drenagem, construção de ponte. E esse documento, depois de todo mundo assinar, leva para o cartório de registro de imóveis e no terreno, na matrícula, onde está aquele grandão, está lá escrito, olha, tem uma servidão de passagem. Né? E isso vai para esses... Por que eu estou contando isso? Para a gente que trabalha em ciências aeronáuticas. Eu estou enxergando, vocês agora acho que estão querendo enxergar também, que as lajes, os tetos de um galpão logístico, vão ser um vertiporto. Beleza? Beleza. E para sair de lá, ir para a rua, vai ter que invadir o terreno do outro? Vai. Então tem que regular isso. Uma servidão de passagem. Mas isso no meio rural é mais conhecido, essas servidões. Mas tem uma coisa que é muito pouco conhecido, mas está dentro da mesma lei, que é a certidão de visibilidade. Que troço é esse? A servidão de visibilidade vai ser muito importante para a rampa de pouso e decolagem de um vertiporto. E tem que ser negociado o mais cedo possível. Por quê? Imagina se agora... Não, o vertiporto vai ser aqui, beleza. Alguns... 300 milhões para construir um vertiporto lá, beleza. Ok. Aí chega no eixo do vento, beleza, vento predominante aqui, na rampa, só que nesse terreno aqui do lado, o vizinho resolve fazer um prédio de 30 andares. Tá? Ele pode fazer isso? É bom direito dele. E o que vai acontecer com aquele vertiporto? Então, por exemplo, isso aqui, o comandante Wagner, ele me conta de um heliponto lá em Fortaleza, que operava, de repente, terreno vizinho, construiu lá uma torre e além do obstáculo aéreo, vem a turbulência do prédio. Tá? A coisa boa disso é que o DSE, ele regulamentou isso, tá? E a lei, inclusive. Então, quando você certifica um aeródromo ou um heliponto, tá certo? As superfícies de decolagem, aproximação, transição, todas as superfícies de proteção desse heliponto ou do aeródromo são registradas. Isso. O controle do espaço aéreo é do DSE e ele envia para a prefeitura um ofício, uma ordem para fazer uma lei municipal para que não tenha mais prédios em volta. Ótimo. A gente teve um problema desse aqui do Aeroclube de Pernambuco. Eu sou do tempo do Aeroclube de Pernambuco. E a rampa de decolagem... No Pina. A rampa de decolagem já era bastante sacrificada por causa de prédios. E cada vez mais subindo mais prédios, inviabilizou o Aeroclube. Porque nessa época não tinha essa lei, que hoje é lei. Então a gente tem essa vantagem, de helipontos certificados. Então, já existe lei. Agora, o que é que a gente tem que raciocinar hoje? Tá? 2025, qual é a reflexão? Já tem eVTOL voando?
Não tem. Zero. Os primeiros a voarem aqui no Brasil, comercial, levando gente, é daqui 2, 3 anos. Espera-se. Daqui 2, 3 anos. Só que, conforme mais cedo num projeto você já delimitar, falar, olha, esse terreno aqui vai ser reservado para daqui a 5, 10 anos ser construído um vertiporto. Você já pediu alguma coisa você já fez o teu pedido para o DECE para fazer essa documentação? Tem nada ainda, é mato. Tá? Então, é muito interessante você também fazer uma servidão de visibilidade o mais cedo possível. Por exemplo, isso tem, quando saiu essa servidão em lei, lá eu não sei se é no Rio de Janeiro, no Botafogo ou no Flamengo, não sei exatamente qual local lá. Tinha um veterinário que tinha um prédio numa esquina na avenida, na frente de praia. Tá? O que o condomínio aqui do lado fez? Para não perder a visibilidade da praia. Negociou com esse veterinário proprietário daquela clínica uma servidão de visibilidade. Olha, aqui nesse terreno, quem comprar no futuro vai querer saber. Não vai poder construir mais de 20 metros de altura. Acabou. Está lá na matrícula. Então, quem compra no futuro, daqui uns 50, daqui 100 anos, não vai poder construir acima de 20 metros. Deu para entender? Oi, Igor. Diga. A gente tem um problema aqui em Recife, exatamente isso. Uma construtora fez um prédio, um edifício Portugal, de frente para o mar. E no outro ano, ela fez um outro na frente, tampando a visão do... Ele vendeu como se fosse de frente para o mar. É uma questão de visibilidade. Exatamente. Mas é coisa de português. Não tem como explicar. Fez M. Não é à toa que tem piada de português, né? Fez um negócio desse. Ela foi uma fé, né? Também. Ou ignorância. Porque na época não tinha essa lei. Essa lei já tem mais de 30 e tantos anos. É uma espécie de massa. Tá? O pessoal desconhece. Pergunta ao advogado quem sabe o que é uma servidão de visibilidade. Tá? Então, isso tem a ver com aviação, tem a ver com nossas ciências aeronáuticas, tem que ver. Tá? Bom, o que eu inventei? Eu sou graduado em gestão de recursos humanos. Eu vejo também essas profissões. Tá? E essa profissão, que é o Vertiport Broker, o que é isso? Não existe hoje, ainda. Mas vai ser aquele profissional que vai entender bases da aviação, asa rotativa, desenvolvimento urbano, estatuto da cidade, estatuto das metrópoles, loteamento, documentação imobiliária, vai ter que entender do AGA 006, para poder orientar prefeitos, construtores, incorporadores, secretários, né? Que senão não vai acontecer, vai ficar travado e não vai ter investidor, não vai ter quem desenvolva isso.
que dê um suporte, tá? Eu não tenho currículo ainda das competências para esse profissional, mas vai precisar ser necessário. Uma espécie de um consultor que vai ter que entender da corretagem de espaço aéreo, e isso me foi inspirado, não é ideia minha, mas foi um input que eu recebi de um engenheiro aeronáutico, né? Um carioca que fez engenharia aeronáutica no ITA, chamado Roberto Tiller. Tá? Por quê? Batendo papo, bom, o Roberto Tiller ele já fez algumas ART de aeronaves, tudo, mas ele enveredou para essa coisa de torres de celular. O negócio dele é esse. É uma coisa que também não tem muita regulamentação no Brasil. Estão todas irregulares no Brasil. Desliga as torres de celular para você ver o que acontece com a economia. Não está 100% não, tem ainda um monte de coisinhas. Então o modelo de negócio dele, ele põe lá as torres, né? Investe e aluga parte das torres para as operadoras. Então ele faz a alimentação, o gerenciamento, tá? E aluga. É esse o negócio dele. Agora, como é que ele conseguiu fazer isso em expansão no Brasil inteiro? Ele sozinho? De jeito nenhum. Tá? Ele foi de estado em estado, chamou-os, através do Conselho de Corretores, quem quer aprender uma coisa nova, são os corretores de imóveis. Olha, precisa disso. Deu uma instrução adicional para o pessoal de corretagem de imóvel para ele entender o que era o negócio. E assim ele conseguiu escalar no Brasil. Tá? Então, o Vertiport Broker vai ser uma profissão para não acontecer a derrota do legado de Assis Chateaubriand. Quem já ouviu falar de Assis Chateaubriand? Levante a mão, por favor. O que ele fez? O que ele é mais famoso? Diários Associados, né? Jornal. O Jornal Associados. Cuidou da TV Tupi. TV Tupi. O que ele foi na aviação? Ele patrocinou os aeroclubes. É, infelizmente, um herói esquecido na aviação. Tá? O doido lá do interior da Paraibano, tá? Lunático, que ele era tido como maluco. Tá? Mas conseguiu montar um império de mídia na época, os associados, e toda cidadezinha aonde ele ia, um aeroclube, um paulistinha. Um aeroclube, um paulistinha. Tá? Há 40 anos atrás, segundo o anterior ao ANAC, existia um negócio chamado DAC, Departamento da Aviação Civil. Existiam mais de 10 mil pistas no Brasil. Vocês sabiam disso? Sabe quantas existem hoje no Brasil? 4.000. Gravatar, aqui, tinha 2 pistas. Vocês sabiam disso? Quantos tem hoje? Entendeu? Tá? Por quê? Porque ele abria, botava policinha, não tinha a sustentabilidade. A prefeitura lá, só que não dá voto. Aí ficava um campo de aviação. Tá?
E essa nova aviação dos carros voadores vai ser a redenção, vão estar nesses campos de aviação esquecidos do legado de Assis Chateaubriand. Tá? A gente tem que entender isso. Eu, por exemplo, quem já viu falar da Fazenda Ipanema, em Iperó? O que você sabe? Conte. Bom, vocês são jovenzinhos, tá? Era quase do lado de Tatuí, Boituva e Iperó, tá? Iperó, eu passei por cima, planador lá. Era uma fazenda do Ministério da Agricultura, presta atenção, não era da aviação nem da aeronáutica, da agricultura, Iperó era entre Sorocaba e Tatuí. Fazenda Ipanema, do lado da primeira fundição de ferro do Brasil, que era clandestina, no Brasil colônia ainda, pense. Que subversão. E aí o que aconteceu? Nessa fazenda do Ministério da Agricultura era uma escola para treinar, educar pilotos agrícolas. Tá? Tinha 12 PA 18 lá, uma pista de aviação muito boa, 1.300 metros. Eu nunca precisei pousar lá, graças a Deus, mas era alternativa. Quando não tinha planador, a gente tem que ver a altura, mas era alternativa. Cara, eu passei lá de carro, quando é que foi? Era 1 ano e meio atrás. Cara, vontade de chorar, cara. Tudo abandonado. Dói. Tá? E essas pistas assim, esquecidas, vão ser aonde nós, como Vertiport Broker e através dessa nova aviação, assim, vão crescer. Bom, eu estou aqui encerrando a minha apresentação de hoje.